Olá, mães, pais, famílias, como vocês estão? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus, que excede, que ultrapassa, sabe, o nosso entendimento, te inunde agora, inunde o seu ser, a sua vida, a sua casa. Eu te abençoo em nome de Jesus, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus filhos são benditos do Senhor. Você, pai, você, mãe, é bendita do Senhor, você é escolhida por Deus para uma grande obra. Ser mãe é ser escolhido por Deus para uma obra linda, maravilhosa, desafiadora, mas vitoriosa. Se nós ouvirmos, entendermos a palavra de Deus, que Deus, sabe, está falando os conselhos, se nós, pais, seguirmos os conselhos de Deus, de como criar os nossos filhos, nós teremos vitória em tudo. E hoje, quarta-feira, estamos aí todas as quartas. Eu estou aqui junto com vocês na série Filhos que Adoram. E eu, todas as quartas, estou convidando, fazendo um convite a todas as mães que desejam consagrar o seu filho a Deus. Melhor você consagrar o seu filho a Deus do que deixar ele errante. Se já foi consagrado, amém. Você pode ficar aí e a gente orar. No final eu vou orar pelos filhos, pelas mães que consagraram os filhos. E você pode me acompanhar em oração, porque olha, oração nunca é demais, viu? Quando nós achamos que vencemos uma batalha, não precisamos mais orar, aparece outra. A oração tem que ser constante. Sempre lembrar e pedir a Deus por misericórdia, pela sua bondade, para que Ele sempre esteja nos iluminando, nos guiando, nos iluminando, para que a gente não pise em falso, né? E antes de fazer uma oração, antes de liberar uma palavra profética, eu oro e falo palavras de bênção que o seu filho vai receber, se você concordar, né? Você que é mãe, que é pai, eu concordo com você, Graça, que essas bênçãos alcancem o meu filho. Então, a liberação profética que eu faço aqui todas as quartas, né, em nome de Jesus, ela vai alcançar o seu filho, vai alcançar a sua família. Eu só libero bênção, eu só libero as bênçãos do Senhor. Então, antes de nós orarmos, de eu fazer o convite para a mãe que deseja a consagrar seu filho a Deus, olha só, vou deixar aqui uma reflexão para nós, para aumentar a nossa fé, para nós entendermos um pouco a importância, como essa importância é extrema, de consagrar, de orar e dizer: Pai, meu filho é teu, toma meu filho em tuas mãos, Pai. Eu consagro o meu filho a ti. Olha só. Hoje a palavra de reflexão será no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis significa aí o início de tudo, né? O começo. Capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele tornou-se ser vivo. Glória a Deus. Aqui foi o primeiro ser humano, Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Não somos mais formados assim como o Senhor fez essa obra extraordinária de fazer aquele boneco ali de pó daquela forma tão perfeita como é o ser humano, soprar, glória a Deus, aleluia. O fôlego de vida tem que ser muito poderoso para fazer uma coisa dessas, e o nosso Deus e deu fôlego de vida. O Senhor já não nos forma assim, mas nós somos descendentes de Adão, né? Nós, quando a gente morre, nossa carne vira pó, né?
já foi. Mas o Senhor é quem forma o feto. O feto dentro da barriga de uma mãe, um bebê que ali, né, o tempo correto são 9 meses. Algumas mães têm com 8 ou 7, tem alguma antecipação e acaba tendo precocemente. Você vê que os que nascem com 6 meses ainda precisam de uma observação, de um tratamento intensificado, porque ainda está aí no término da formação de seus tecidos. Mas quem faz isso é Deus. Ele dá ordem a esse corpinho, a esse feto, e ele vai se formando. O Senhor dá ordem e ele vai criando a pele, ele vai criando as unhas e os órgãos, sabe? E Deus é quem faz esta obra. Então nós pertencemos a Deus. Mesmo que alguém não acredite nisso, nós pertencemos a Deus. Mesmo ele não acreditando, achando que isso é um absurdo, como que nós viemos do pó? Não importa, nós pertencemos a Deus. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos formou. E nós, muitas vezes, nascemos já afastados de Deus. Às vezes o nosso pai, a nossa mãe também teve uma criação longe de Deus. Muitas vezes uma criação sofrida, mas ele pertence a Deus. E em um momento Deus o encontra e faz ele reconhecer que ele é criatura de Deus, que ele pertence a Deus, que ele é filho amado de Deus. Então, diante dessa palavra, diante daquele que tem o poder para soprar, dar vida e tirar a vida, porque ele é Deus. Mas eu estou falando aqui de vida, de dar vida, de ter vida. Você tem, você respira, porque Deus deu a ordem para que você tivesse. Então, essa reflexão é para que você, mãe, pai, que ainda não consagrou seu filho a Deus, tenha uma noção do quanto é importante você consagrar o seu filho a Deus, do quanto Deus fica feliz quando nós reconhecemos que sim, que nós viemos dele, sabe, viemos do pó por causa dele, porque ele nos deu vida, e no momento exato nós retornaremos ao pó, porque ele é Deus. Então, esse momento, olha, essas quartas são muito especiais. Então, eu quero te fazer esse convite, mas eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas a hora que você ver esse vídeo, vai estar valendo. Você tá, mesmo que você venha assistir esse vídeo, sei lá, 10, 20 dias depois, 1 ano depois, tá valendo, viu? Tá valendo. Então, você quer consagrar o seu filho a Deus? Você tá com ele aí nos teus braços, você tá com ele aí no seu ventre, põe a tua mão agora nele, porque Deus deu autoridade às mães para abençoar os filhos. Se você tem um filho pequeno, chama ele agora para pertinho de você. Se o seu filho é adulto, tá no trabalho, se é um adolescente, está na escola, estenda as tuas mãos agora na direção da escola. Ou se você não pode fazer isso, ficar com a tua mão aí estendida, pega uma peça de roupa dele que vai simbolizar, é um símbolo, vai simbolizar ele. Você vai dizer ao Senhor, eu peguei essa camisa, essa bermuda, está aqui simbolizando o meu filho, peguei esse vestidinho, pai, minha filha não está aqui comigo, está na escola, está na creche, mas está, pai, esse vestidinho, essa roupinha está simbolizando, pai, o meu filho, como se ele estivesse aqui. E nós vamos orar agora, consagrando o teu filho, os nossos filhos a Deus. Vamos lá? Eu te convido agora, vamos orar juntas ou juntos,
Pode ser que um pai esteja fazendo isso, alguém pode estar trabalhando, né? E pode ser que um pai esteja fazendo isso agora. Então, mãe, pai, vamos orar agora consagrando nossos filhos a Deus. Senhor, neste momento, Pai, eu quero te pedir, Jesus, por esta mãe, por este pai que pegou, Pai, o seu filho, seja aí fisicamente ou simbolicamente pegando uma peça de roupa, uma sandalinha que ele encontrou ali. E, Pai, eu quero consagrar, Pai, com a liberação desse pai, dessa mãe. Eu consagro, Jesus, agora esse filho ao Senhor. Pai, que a partir de hoje, este filho veja, Pai, coisas, ele sinta, Pai, a tua presença de uma forma que ele ainda não sentiu até hoje. E que esse pai, essa mãe veja, Jesus, que algo de fato realmente mudou. Senhor, eu consagro esse filho a ti. Eu e este pai, Pai, nós estamos consagrando este bebê, esta criança, este filho, seja ele qual idade tiver, nós consagramos ele a ti, Jesus. Ele é teu, ele te pertence. Então, a partir desse momento, Pai, assim como o Senhor soprou nas narinas daquele que antes era um boneco e depois se tornou um homem em perfeito estado, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor hoje sopre sobre a vida desta criança, esteja no ventre, esteja já fora, e derrame sobre a vida dela, Pai, o fôlego da vida, o fôlego de saúde. Sopre, Pai, um sopro de saúde, de bênção, de cura, de prosperidade, de livramento. Pai, que essa criança, que esse filho seja abençoado por onde ele for, onde ele pisar os pés, aonde ele tocar as suas mãos, que ele seja abençoado. Eu abençoo esse pai que consagra agora esse filho a ti, e eu consagro esse filho a ti e te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Nós te agradecemos por essa oportunidade. E eu quero fazer agora uma liberação profética. Aonde os teus filhos pisar os pés, ele vai dominar, vai ser dele. Aonde os teus filhos, o que o teu filho for pôr a mão para fazer, Deus vai abençoar. Porque agora ele tem algo a mais. Agora ele tem um selo da consagração de Deus. Então o seu filho, se ele é abençoado, ele será abençoado 7 vezes mais. Eu profetizo, o Senhor vai dar vitória, mas o seu filho já tem vitória? Ele vai ter vitória em 7 vezes mais, em tudo, em todas as áreas da vida dele. Viu? Eu ministro essa palavra para você, tome posse da bênção. Foi consagrada a Deus. O que é consagrado a Deus, está consagrado a Deus. Ninguém pode tirar, não. Viu? Ele pertence ao Senhor. Deus te abençoe, mãe, pai, você que foi comigo até agora. Deus abençoe a cada um. Se você conhece alguém que necessita consagrar o seu filho a Deus, necessita ouvir essa palavra, abençoe ela, envie esse vídeo também, viu? Vamos juntar todas as mães, né? E vamos consagrar os nossos filhos a Deus. Então, até o próximo vídeo. Deus te abençoe muito. Tchau.